Boa tarde a todos que nos escutam nesse momento, que reservaram um tempinho aí para nos prestigiar nessa discussão de um tema que é super importante para nós, que é a tuberculose resistente. Diagnosticar, tratar e melhorar nossos indicadores de cura da tuberculose sensível já é um grande desafio, e quando se trata de tuberculose resistente, esse desafio é ampliado. Os esforços aqui dentro do Ministério da Saúde, nos estados e municípios também precisam ser ampliados, porque o desafio é grande e são muitas barreiras a serem vencidas para encontrar oportunamente as pessoas com tuberculose, diagnosticar e tratar com sucesso todas as pessoas com tuberculose, mas principalmente as pessoas com tuberculose resistente precisam de um olhar diferenciado para que a gente vença esse desafio quanto antes. E cada pessoa com tuberculose resistente é um universo de desafio que precisa de todo o apoio especial de todos os profissionais de saúde, de toda essa estrutura que a gente tem de apoio no enfrentamento da tuberculose. A gente tem, dentro de toda a estrutura de apoio, de trabalho com a tuberculose resistente no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde aí ofertando diagnóstico, tratamento, todo o trabalho na atenção básica também, na vigilância, e a gente tem conta com outra fortaleza, que é o fato de o Brasil já ter um plano de ação nacional de prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos no âmbito da saúde única. A gente já tem um plano que está vigente desde 2018 agora até 2022, e agora já entra numa etapa de uma nova edição. Esse plano ele é coordenado pela CGLab, a Coordenação Geral de Laboratório, que faz um trabalho exemplar dentro desse documento tão importante para a resistência antimicrobiana, e dentro desse plano a tuberculose é pautada como um dos agravos mais importantes, e isso é um reforço muito grande para as ações de enfrentamento, né? Então, o nosso webinar de hoje, a discussão é sobre a tuberculose resistente, sobre os trabalhos que são feitos aqui no Ministério da Saúde, tanto na CGLab quanto aqui na nossa coordenação, nossa CGDR, e também uma discussão com um grande especialista na área, que é o Dr. Jorge Rocha, sobre os cuidados que devem ser observados para as pessoas com tuberculose resistente. Então, para iniciar nossa fala, a gente vai dar abertura com a Renata Peral, que está à frente, né? à frente do PAN-BR, pela CGLab. A Renata ela é graduada em Ciências Biológicas, analista de laboratório clínico, atua também como assessora científica e é consultora da Coordenação Geral de Laboratório de Saúde Pública, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e ponto focal para as ações da AMR. Renata, é um prazer tê-la aqui conosco para debater esse tema aqui em conjunto, duas coordenações em conjunto, nosso grande especialista aí da área. Muito obrigado pelo convite. Com você a palavra, você tem em torno de 15 minutos para fazer essa apresentação. Obrigada, Efemir, obrigada pela apresentação, boa tarde a todos. Bem, sejam todos bem-vindos, agradeço pela presença. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje, rapidamente, né, as ações da CGLab relacionadas à resistência antimicrobiana, o PAN-BR, né, e o que nós estamos fazendo para o combate à AMR. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Está aparecendo minha tela, Artemir? Só... Já está no modo apresentação. Está no modo apresentação, né? Tá. Sim. Bom. Bem, então, eu trabalho na Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, juntamente com a Letícia. Nós somos pontos focais aqui dentro da CGLab para as ações da resistência antimicrobiana. Nós estamos dentro do DAEVES, né, que é o Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, com o diretor Breno, e hoje o coordenador da CGLab é o Tiago Guedes.
Bem, então, bem rapidamente, aqui só uma introdução, né, que eu acredito que o Dr. Jorge vai abordar esse tema aí com muito mais profundidade do que nós, né, só iniciando aí o que é a resistência antimicrobiana. Então, é quando um micro-organismo, ele tem mecanismos, né, para resistir àquele tratamento, para resistir àquele antibiótico, né, quando o antibiótico ou o antifúngico não faz mais efeito naquele micro-organismo. Apesar da AMR ela ser um processo natural dos micro-organismos, né, ultimamente, nos últimos anos, tem se aumentado a pressão seletiva devido ao uso impróprio e excessivo dos antimicrobianos, que acelera esse processo de desenvolvimento de resistência e propaga, né? Porque os micro-organismos, né? As bactérias, elas trocam mecanismos de resistência entre elas, né? E a AMR, ela é uma situação de crise mundial, né, uma preocupação mundial. Mais para frente eu vou estar explicando para vocês aí quais os impactos da AMR na saúde pública e uma grande ameaça para a saúde humana, animal e ambiental. Então, rapidamente aqui, bem resumidamente, né, como que a AMR ela surge. Então, no meio ambiente, na nossa microbiota, nós temos micro-organismos, né, alguns deles com mecanismos de resistência, né, como eu disse anteriormente, até por sobrevivência, né. E aí, quando você toma um antibiótico, ele mata aquelas bactérias, né? Ou se esse antibiótico vai para o meio ambiente ou utilizado na agropecuária, ele vai matar algumas bactérias, até as bactérias boas, né? Que beneficiam o ambiente, o ser humano e os animais. Porém, as bactérias que são resistentes, que criam mecanismos de resistência, né, mecanismos de escapar desse antibiótico, ela vai se proliferar e vai aumentar a sua quantidade no ambiente. E aí, algum desses mecanismos de resistência, eles são compartilhados entre diferentes espécies, aumentando a disseminação dessa resistência. Quais os impactos da AMR na saúde pública? Novos mecanismos então, ultimamente nós temos observado o aumento, principalmente com o impacto da pandemia, né, da Covid-19, que houve muitas internações em UTIs e foram utilizados aí administração de muitos medicamentos e antibióticos, novos mecanismos de resistência. Isso traz uma consequência de comprometimento de procedimentos médicos que são considerados até muitas vezes procedimentos simples, né? Uma cesárea, uma cirurgia, desde uma cirurgia simples até uma cirurgia mais complexa. A infecção por um micro-organismo multiresistente pode levar a uma complicação do quadro do paciente, levar a óbito, né? Transplante de órgãos, quimioterapia, que são procedimentos que diminuem, né, a imunidade do paciente, a chance dele ser contaminado por um micro-organismo multiresistente é muito alta. Isso também leva a um aumento no custo da atenção médica, ou seja, pacientes que são infectados com micro-organismos multiresistentes, eles ficam mais tempos internados, né, em tratamento, e isso aumenta o custo do paciente, né, para o hospital. E as ações que reduz a AMR na saúde pública é a prescrição médica adequada, né, do antimicrobiano, educação comunitária de conscientização, né, a importância da população se conscientizar de tomar o antibiótico correto, como prescrito pelo médico, né, não tomar antibiótico, por exemplo, em viroses ou em gripes, que não vai resolver. A vigilância de resistências e infecções associadas à assistência à saúde e o cumprimento da legislação sobre o uso e dispensação de antimicrobianos. A AMR, né, ela vai muito além da saúde humana, ela é transversal, né, e nós falamos que a AMR, ela é um dos pilares do One Health, né, da saúde única. Por quê? O uso inapropriado em seres humanos de antibióticos, né, de antimicrobianos, ou então
a diminuição da vacina, né, que vai aumentar o número de pessoas doentes, o número de pessoas que possa precisar de um serviço hospitalar e de uma medicação, pode aumentar, né, a produção de micro-organismos multiresistentes, a utilização imprópria ou excessiva de antimicrobianos na agropecuária ou no meio ambiente ou nos animais, né, no uso veterinário, também vai levar à seleção dessas bactérias multiresistentes. Esses antibióticos, eles chegam até o meio ambiente, né, então nós podemos ter bactérias aí multiresistentes nos alimentos e rações. A questão da água e do saneamento e da higiene, ela é muito importante, né? O acesso à água potável, saneamento, higiene, elas são importantes para evitar infecções e disseminação de micro-organismos multiresistentes. A descarga, né, de resíduos em fábricas, hospitais, que podem poluir e aumentar também a seleção de micro-organismos multiresistentes, e o uso impróprio e excessivo de antimicrobianos no controle de infecções e doenças. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o histórico, né, do Brasil, de como o Brasil, como foi a publicação do PAN-BR dentro do país, né? Então, lá em 2015, a OMS, preocupada com o aumento dos micro-organismos multiresistentes no mundo, convocou os Estados-membros a escreverem e publicar o plano o plano de ação de combate à resistência aos antimicrobianos de cada país, né, em 2015. Aí, em 2016, o Brasil, ele assumiu um acordo com a Aliança Tripartite, ou seja, com a OMS, FAO e OIE, e foi formado também, em 2016, o CIPAM, né, que foi um comitê, né, pela portaria 2775, que discutiu, fizeram várias reuniões, e aí foram envolvidas vários atores dentro do país, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, da Cidadania, Secretaria Executiva, Casa Civil, nas discussões para a escrita do PAN-BR. E ainda, depois de muitas reuniões, né, muitas avaliações do que era necessário dentro do Brasil, em 2018 foi publicado o PAN-BR com um período de ação de 5 anos. Então, agora em 2022, nós estamos no período de reescrita do plano para a publicação em 2023 para os próximos 5 anos, né? E agora, em 2021, nós tivemos a publicação da portaria 1929, de 11 de agosto de 2021, que é a portaria do GT-AMR, que é o grupo técnico de discussão das ações do PAN-BR. Né? A CGLAB, ela é a coordenadora do PAN-BR, a coordenadora da MR dentro do Ministério da Saúde. E, com isso, nós estamos estruturando reuniões com todas as áreas dentro do Ministério para revisão das ações do PAN-BR. O objetivo do PAN-BR, né, o objetivo central dele é garantir que se mantenha a capacidade de tratar e prevenir doenças infecciosas com medicamentos seguros e eficazes, que sejam de qualidade assegurada e sejam utilizados de forma responsável e acessível a todos que deles necessitem. Ele possui 5 objetivos estratégicos, né, que é melhorar a conscientização e a compreensão da MR por meio de comunicação, educação e formação efetivas. E aí entrariam ações de plano de comunicação, colocar a MR como disciplina nas universidades voltadas para a área da saúde. O segundo objetivo estratégico, fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio da vigilância e pesquisa, né, incentivar pesquisa, incentivar programas de vigilância dentro do país.
O terceiro objetivo estratégico é reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de saneamento, higiene e prevenção de infecções, que seria, né, trabalhado junto com o plano, né, de saneamento de água potável dentro do Brasil. O quarto objetivo é otimizar o uso de antimicrobianos na saúde humana e animal, e aqui nós temos um trabalho muito estreito com o Ministério da Agricultura. E o quinto objetivo estratégico é estabelecer um plano de investimento sustentável, né, e investimentos em diagnósticos e vacina. As atividades relacionadas à vigilância da tuberculose, né? Aqui é a carinha do PAN-BR, tá? Ele é disponível no site do Ministério da Saúde. Se você for lá no Google e você digitar PAN-BR, ele já vai te dar, né, o link para você acessar lá dentro do site do Ministério todo o plano, e aí lá você tem o plano completo para entender, né, quais são os objetivos, as ações dentro do plano de ação. E as ações relacionadas à tuberculose, elas são apoiar a estruturação, qualificação e a gestão da Rede Nacional de Laboratórios para a Vigilância e Monitoramento da AMR, monitorar a suscetibilidade de micro-organismos aos antimicrobianos, avaliar os métodos diagnósticos para identificação oportuna da AMR nos serviços de saúde, e avaliar as estratégias de ofertas de incentivos sociais para apoiar a adesão ao tratamento da tuberculose, articular com assistência social a proteção social para a pessoa acometida pela tuberculose e incentivar as melhorias nas condições de trabalho para indivíduos em tratamento para a tuberculose. Tudo isso foi alinhado lá em 2018, né, desde 2016 a 2018, com os responsáveis, né, para dentro do Ministério, as coordenações responsáveis dentro do Ministério relacionadas à tuberculose. E aí a Nicole depois vai falar aqui daqui a pouquinho para vocês o desdobramento de cada ação realizada nesse período para a TB. Aqui rapidinho, só para vocês entenderem um pouco, né, as ações da CGLAB para a MR. Em 2020, nós tivemos um repasse de recurso de 120 milhões para os 27 laboratórios centrais de saúde pública, né? O LACEN, ele é o laboratório referência para a resistência antimicrobiana, né? Então, os hospitais, os laboratórios do país, quando ele identifica uma cepa multiresistente, ele encaminha isso para o LACEN para que seja feita a identificação, o teste de sensibilidade, sequenciamento, identificação dos genes de resistência, e esse fluxo é muito importante, né, para a vigilância da resistência antimicrobiana no país. E aí houve esse repasse para a reestruturação do parque tecnológico do LACEN, onde houve a aquisição de equipamentos como espectrometria de massa, termociclador, extrator, PCR, equipamentos automatizados para identificação bacteriana e antibiograma, né? Tudo isso com o objetivo de promover a detecção precoce de cepas resistentes de importância para a saúde pública. As ações também que foram realizadas nesses últimos anos de AMR foi a inclusão da AMR dentro do projeto de sequenciamento genético, né, no país. A princípio serão sequenciadas 5 cepas prioritárias para a saúde pública com genoma completo. Esse projeto está em fase de estruturação aqui na CGLAB. O ano passado, nós tivemos uma série de webaulas sobre identificação bacteriana e resistência antimicrobiana para os LACENs, mas essas aulas elas estão disponíveis no canal do YouTube do Ministério da Saúde. Então, para quem quiser acessar essas aulas, é só você entrar lá no YouTube do Ministério, né? Lá embaixo tem, né, uma aba sobre webinar, sobre palestras, né? E aí lá dentro dessa aba você encontra essas web aulas que ficaram gravadas.
Tivemos também no ano passado o lançamento da série de vídeos Confissões de uma Bactéria. O vídeo Confissões de uma Bactéria, ele veio com o objetivo de ampliar o conteúdo científico e educativo sobre o tema da resistência microbiana. Então, ele é uma bactéria, né, a Teri, super simpática. E aí, numa série de 10 vídeos, cada vídeo tem mais ou menos 1 minuto, ele é bem rápido, ela explica numa linguagem muito simples, né, como funciona a resistência, como que uma bactéria fica resistente a um antibiótico, a importância da conscientização, a importância das pessoas tomarem antibiótico corretamente, procurar um médico por uma receita, né, de um medicamento. Então é bem bacana, eu indico vocês, também está lá no canal do YouTube do Ministério da Saúde e também está no canal da OPAS, né, se vocês não encontrarem lá no canal do Ministério, lá no site da OPAS, né, na parte de resistência antimicrobiana, tem lá os 10 vídeos disponíveis, e é bem bacana e ele é voltado para a população no geral, né, porque ele tem uma linguagem muito simples. Nós tivemos também nos últimos anos, né, como ações da MR, a publicação em 2018 da Portaria 64, que determina o BRCAST como documento oficial para a interpretação dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Nós tivemos no sábado o evento de atualização do BRCAST, né, para quem não conseguiu acompanhar, não conseguiu assistir o evento de sábado, ele ficou gravado, também está lá no site do BRCAST, se você entrar lá no brcast.org.br, vai ter lá o link para você assistir, né, ao evento que teve sábado sobre as atualizações do BRCAST para 2022. Realizamos também, ao longo de 2019, 2020, uma série de oficinas em todo o Brasil, presencial, né? Antes da pandemia, isso, foram 11 oficinas, com 1.035 pessoas capacitadas presencialmente sobre os critérios do BRCAST, sobre todo o documento do BRCAST, né? E no ano passado, devido à pandemia, nós não conseguimos fazer essas oficinas presenciais, mas nós fizemos elas virtuais, tá? Então, nós fizemos uma série de oficinas que também está no canal do YouTube do Ministério, você pode entrar lá e acessar, foi uma oficina conjunta entre BRCAST, Ministério da Saúde e Anvisa, sobre as atualizações e os documentos do BRCAST. O Brasil também, ele faz parte do GLES, né? O GLES, ele é um plano de ação global que foi desenvolvido pela OMS sobre resistência antimicrobiana. Ele tem o objetivo, né, de permitir que os dados padronizados no mundo todo, comparáveis e validados sobre a MR, sejam coletados, né, e analisados mundialmente. Então, o Brasil, aderindo ao plano do GLES, foi criado o BR-GLES, né? Que nós escolhemos dados desde 2018, num projeto de piloto feito no Paraná, e aí agora, esse ano, nós estamos expandindo o BR-GLES para todo o Brasil, né? Junto em um projeto em parceria com o CDC, nós estamos estruturando para que esse programa seja difundido por todo o país, tá? E aí, para quem tiver interesse também em conhecer mais sobre o GLES, e tem um artigo que foi publicado sobre a experiência do Brasil, né, na implantação do BR-GLES, um artigo bem legal, ele fala bastante sobre também essa questão da ação da MR dentro do país. Nós temos também em andamento o projeto Fortalecimento de um Sistema Brasileiro de Vigilância da Resistência Antimicrobiana. É um projeto em parceria com o CDC, com a Fiocruz, o LACEN Paraná e a Unifesp. É um projeto de 5 anos. Dentro desse projeto encontra-se o escopo, né, de ampliação do BR-GLES, também de
estruturação do LACEN, né, principalmente de testes rápidos para detecção de resistência em carbapenemase, polimixina, vancomicina, de padronização de pontos de corte para antibióticos novos aí lançados no mercado, tá? É um projeto bem bacana que vai estruturar bastante também a AMR dentro do país. Também participamos de um projeto financiado pela União Europeia que chama Trabalhando Juntos para Combater a Resistência aos Antimicrobianos. Esse projeto ele é em parceria com a OPAS, FAO e OIE, e aí nós trabalhamos muito em estreita colaboração com o MAP e a Anvisa, sobre um plano de comunicação, capacitação. Existem várias ações dentro desse projeto de estruturação que apoia as ações do plano dentro do país. E todo ano, né, é comemorado nos dias entre 18 a 24 de novembro, a Semana Mundial de Conscientização sobre o Uso de Antimicrobianos. É um evento mundial, né, comemorado pela OMS. E no ano passado, nós fizemos 2 eventos aqui no Brasil, dia 23 e 24 de novembro, sobre a conscientização do uso de antimicrobianos. Houve a participação do MAPA, da Anvisa, foi um evento que abordou, né, vários temas, não só a saúde humana, mas também a saúde animal e o meio ambiente. E em comemoração a essa semana, houve até uma iluminação, né, do Cristo Redentor em azul, que é a cor é a cor tema, né, dessa semana. E o slogan do ano passado foi, né, manuseie antimicrobianos com cuidado, compartilhe o alerta, detenha a resistência. Bem, é isso, né? Aqui eu passei bem rapidamente para vocês o que é que a CGLab vem desenvolvendo dentro do Ministério das Ações da Resistência Antimicrobiana. Nós estamos aí à disposição, né, caso alguém queira entender mais, ou conhecer mais, ou colaborar, né, tiver aí alguma coisa para colaborar, estamos à disposição aí de todos para conversar, para discutir sobre esse tema de grande importância e que vem ganhando cada vez mais destaque no mundo, né, devido à preocupação de vários, da OMS e de vários organismos, né, internacionais e nacionais, realmente preocupados com essa questão da resistência antimicrobiana. Obrigada, Etermir. Obrigado, Renata. Obrigado pela brilhante apresentação, por trazer todas as informações importantes para o entendimento da resistência antimicrobiana, né, no geral, os conceitos básicos que contempla todos os micro-organismos hoje, e também por trazer as ações que já foram feitas, que estão em andamento, tanto na vigilância quanto na estruturação laboratorial, que já estão em andamento, que já foram executadas, que contemplam tanto os outros micro-organismos, como também o diagnóstico da tuberculose, fortalecendo as ações dentro dos objetivos que foram colocados dentro do plano das atividades propostas, né? Muito obrigado pela sua apresentação, por estar conosco. A gente vai passar para a próxima apresentação. Quem vai falar sobre as ações do PAN-BR no contexto da tuberculose é a Nicole Menezes de Souza, que é graduada em farmácia, com habilitação em análise clínica, especialista em gestão de assistência farmacêutica e mestra em biotecnologia e biociências. Desde 2013, ela é técnica do Ministério da Saúde, sendo que até 2018 trabalhou no Departamento de Assistência Farmacêutica, mas atualmente trabalha no Programa Nacional de Controle da Tuberculose, que é dentro da CGDR, a Coordenação Geral de Vigilância de Doenças Crônicas, na área de atenção e diagnóstico, com foco na promoção, organização e fortalecimento da Rede Nacional de Diagnóstico da Tuberculose, além das micobacterioses e micoses endêmicas. Nicole, muito obrigado por estar aqui, é um prazer moderar esse momento com você. A gente trabalha na mesma coordenação e é inédito esse momento, e estou muito feliz de moderar alguém tão importante para a saúde pública com um trabalho brilhante como o seu.
Obrigada pelas palavras, Artemi. Muito obrigada. Eu vou iniciar o compartilhamento, fiquei até com vergonha aqui. Vou iniciar o compartilhamento da tela, que eu espero que todos estejam vendo. Peraí. Está em modo apresentação? Ótimo. Então, eu vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre... A Artemi já fez as honras da casa, já me apresentou. Então, eu sou a Nicole e vou apresentar para vocês as ações do Plano de Ação Nacional do Enfrentamento e do Acompanhamento das Resistências Antimicrobianas no contexto da tuberculose. É uma temática muito importante, é importante para a gente fazer essa associação do PAN-BR com a tuberculose, porque toda vez que a gente fala de AMR e do Plano de Ação Nacional, dificilmente a gente consegue associar a tuberculose nesse contexto, porque muitas vezes a gente trata das outras bactérias, do contexto do BRCAST também, e aí a tuberculose às vezes fica um pouco esquecida, mas ela é uma infecção bacteriana, ela é uma doença infecciosa diretamente relacionada às ações do plano, e por isso é sempre bom trazer esse link, esse contexto conjunto, e a importância da gente ter esse olhar para a tuberculose resistente. Eu sou da Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória e de Condições Crônicas. Atualmente, quem está de coordenadora é a Patrícia Bartolomai, a nossa coordenadora Fernanda Dolcorn, ela está de licença maternidade, então, até a volta da nossa coordenadora, quem está respondendo pela coordenação é a Patrícia. É sempre interessante trazer um pouco do contexto e da importância da tuberculose como problema de saúde pública no país, para a gente entender essa magnitude dessa conversa e sempre da gente falar sobre tuberculose, né, da importância da tuberculose, da importância, na verdade, do combate à tuberculose e acabar com a tuberculose como um problema de saúde pública no país. A gente teve em 2021 cerca de 68 mil casos novos notificados de tuberculose aqui no país, no Brasil, e quando a gente faz a análise dos óbitos, que é sempre com 2 aninhos de delay, a gente teve cerca de 4,7 mil óbitos registrados em 2020. Esses números também, a gente traz um destaque para os números de casos que foram diagnosticados e iniciaram tratamento para tuberculose e droga resistente, e aqui eu falo de todas as resistências, desde resistência a um único fármaco, como a multidroga resistência, ou até mesmo a extensivamente resistente, que daí já abrange o maior número de fármacos com o qual a bactéria é resistente. A gente teve em 2021 1.149 pessoas que foram, falar aqui com o áudio está baixo, eu vou tentar aproximar o microfone um pouquinho. 1.149 pessoas que foram diagnosticadas com tuberculose e droga resistente iniciaram o tratamento em 2021. A gente teve ainda o impacto da Covid-19, não tem como a gente também não citar esse impacto, uma vez que as nossas ações foram diretamente impactadas, inclusive a detecção dos casos novos de tuberculose e o diagnóstico da tuberculose, que foram impactados também pela pandemia. A Organização Mundial da Saúde, ela tem 3 listas de países prioritários. Cada lista foca num grande problema da tuberculose. Esses países que estão circulados de vermelho seriam os países cuja tuberculose, o número de casos totais de tuberculose são os maiores números de casos do mundo, e essa lista de 30 países, o Brasil está na 20ª posição. A gente tem essa listinha que está circulada de amarelo, que é dos casos de tuberculose com HIV, essa co-infecção TB-HIV. Dentre a lista dos 30 países, o Brasil também está nessa listagem, na 19ª posição. A listagenzinha que está aqui, achurada de azul, é dos casos de tuberculose resistente, seria os multidroga resistente, resistente a pelo menos isoniazida e rifampicina, e resistente à rifampicina. Esses casos aqui, né, essa lista de 30 países, o Brasil ele não faz parte dessa lista de 30 países, mas a gente também não gostaria de fazer parte, a gente não quer fazer parte, e para isso, o controle da tuberculose, o olhar para a tuberculose resistente, o cuidado às pessoas com tuberculose resistente se faz muito importante para a gente não vir a fazer parte dessa lista também. Então, dentre as listas dos países prioritários para a tuberculose no mundo, o Brasil faz parte, a gente só não está na listagem, então, da tuberculose resistente.
tanto o mundo quanto o Brasil, a gente tem o plano pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública, tem ações nacionais, ações internacionais. Dentre as recomendações prioritárias para a OMS, que são as metas pelo fim da tuberculose, eu destaquei aqui uma ação especial que é enfrentar as lacunas no cuidado à tuberculose droga resistente. Não só o diagnóstico, ele é um pouco mais complexo e difícil de ser realizado, como também o tratamento. O tratamento ele vai envolver fármacos que vão causar mais efeitos adversos, é um tratamento mais longo, é um tratamento mais custoso, e quando eu falo custoso não é só custo, custo monetário, é também custoso para o paciente, por ficar mais tempo tendo que ser acompanhado, tem os custos envolvidos para o seu deslocamento, para fazer os exames de controle de tratamento, existe toda uma ação e lacunas que precisam ser levadas em consideração quando a gente trata da tuberculose droga resistente. Aqui eu trago em destaque o nosso plano nacional, né? Essas metas aqui, essas 10 metas, elas estão vinculadas ao plano da OMS, da Organização Mundial da Saúde, mas o Brasil também tem um plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública, e ele está intimamente relacionado ao Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle à Resistência aos Antimicrobianos, quando a gente tem o olhar para o plano, o olhar da tuberculose resistente. O plano nacional ele é dividido em 3 pilares, aqui eu destaquei o nome dos 3 pilares, né, que é a prevenção e cuidado integrado centrado à pessoa com TB, como o primeiro pilar. A gente tem o segundo pilar, que é políticas arrojadas e sistemas de apoio, e o terceiro pilar, que é a intensificação da pesquisa e inovação. E aqui eu também trago em destaque alguns dos objetivos que estão relacionados ao Plano Nacional também de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos, que seria não só diagnosticar oportunamente todas as formas de TB, e aqui a gente inclui as formas resistentes também, como também o tratamento de forma adequada e oportuna. Então, eu preciso fazer um diagnóstico correto para conseguir fazer um tratamento adequado. Além disso, a gente precisa fortalecer os compromissos políticos e garantir recursos adequados para a realização das ações de enfrentamento à tuberculose, assim como as ações de enfrentamento à doença quando a gente pensa em vigilância e monitoramento dessas avaliações. Além disso, para conseguir tudo isso, a gente precisa estar sempre modernizando, trazendo as novas tecnologias, aprimorando os nossos fluxos, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, e por isso é muito importante a gente promover a incorporação de tecnologias e iniciativas inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose. Então, aqui agora eu trago de volta em destaque o plano, né, o plano de ação de prevenção de controle das resistências aos antimicrobianos. Todos esses pilares, esses objetivos que eu citei, eles estão em consonância com o plano de prevenção e controle das resistências aos antimicrobianos, e isso nos mostra como são necessárias ações, tanto para aprimorar a cobertura e a qualidade diagnóstica e do tratamento da TB, e a qualidade de vida também dessas pessoas acometidas por esse agravo. Como a Renata citou anteriormente, né, na apresentação sobre o plano, a gente tem diversas ações dentro do plano de ação nacional da resistência aos antimicrobianos que estão diretamente relacionadas às ações da tuberculose. E aqui eu trago essas ações de novo, essas atividades, essas ações vinculadas ao trabalho contra a tuberculose. A gente tem apoiar a estruturação, qualificação e a gestão da Rede Nacional de Laboratórios para Vigilância e Monitoramento da resistência aos antimicrobianos, monitorar a suscetibilidade dos micro-organismos aos antimicrobianos, avaliar métodos diagnósticos para a identificação oportuna da resistência nos serviços de saúde, avaliar estratégias e ofertas de incentivos sociais para apoiar a adesão ao tratamento da TB, articular com assistência social e proteção social para a pessoa acometida pela TB e também incentivar melhorias nas condições de trabalho para os indivíduos em tratamento da tuberculose, né? Aqui vocês vão ver que eu destaquei em azul as atividades mais voltadas à questão do diagnóstico e tratamento, e essas ações que estão com algumas palavras-chave destacadas de roxo, que traz mais essas ações voltadas à assistência social e proteção social. O que a gente veio desenvolvendo nesse período, né? Porque o plano é de 2018 até 2022, e ele vai sofrer agora atualizações para a gente rever essas atividades, mas a gente conseguiu avançar bastante nessas ações vinculadas à tuberculose dentro do plano. E aqui eu trago alguns desses avanços. Primeiro foi a implementação
Na verdade, a gente já tinha implementado antes do início do plano, que era o teste rápido molecular para detecção rápida da tuberculose e da resistência à rifampicina, como um método de diagnóstico inicial para tuberculose, principalmente para os casos novos, então ele é o teste de escolha para esse início do diagnóstico da tuberculose. Só que durante esse período do Plano de Ação Nacional do Enfrentamento à Resistência aos Antimicrobianos, a gente conseguiu implantar o cartucho Ultra. E aí, eu vou mostrar o impacto que teve a implementação do teste rápido e algumas características desse momento da implantação também do cartucho Ultra, dessa inovação que a gente conseguiu fazer uma implantação em todo o país para a detecção rápida da tuberculose. Aqui é um gráfico só para mostrar o impacto positivo que a gente teve com a implementação do teste rápido molecular, que se deu início em 2014. Então, os nossos indicadores relacionados à confirmação laboratorial, eles apresentaram melhora principalmente nos municípios que têm disponíveis as máquinas de teste rápido molecular, de TRMTB. Nos municípios que a gente não tem essa máquina, a gente teve uma melhora nos indicadores. Aqui no momento de pandemia, a gente já vê, né, o impacto da pandemia nesses indicadores também. Mas fora esse período da pandemia, a gente percebe que a gente teve uma melhora, tanto nos municípios com ou sem máquina, mas quando a gente vê os municípios com máquina, essa melhora foi mais evidente. Então, a gente melhorou a confirmação laboratorial nesses locais. O que aconteceu é que a gente conseguiu, então, nesse período do PAN-BR, distribuir 17 equipamentos novos de teste rápido molecular, nesse período de 2018 a 2022. A gente conseguiu implementar o cartucho Ultra. Esse cartucho, ele é um cartucho que ele é utilizado já nesses equipamentos que já estavam na rede, e ele possui maior sensibilidade, e por isso todas as amostras com pouco bacilos, que são amostras geralmente de pessoas que vivem com HIV, de criança, amostras de casos de tuberculose extrapulmonar são melhor identificados nesse cartucho. Então, a gente teve uma melhora também na sensibilidade do teste. A gente teve a possibilidade de fazer um compartilhamento dos equipamentos com a rede de HIV e hepatites. Então, tanto as máquinas de teste rápido, depois de uma avaliação, claro, né, que é feita uma solicitação formal para o Ministério, uma avaliação interna, depois que a gente verifica a possibilidade do aceite, as máquinas da TB podem estar aptas a realizar testes para HIV e hepatites, e as máquinas que estão na rede do HIV e hepatites são capazes de fazer também os testes para TB, e isso acaba ampliando bastante essa rede de teste rápido molecular. Além disso, a gente treinou diversos profissionais para execução da técnica, além dos monitores da rede que nos auxiliam de forma direta nos territórios, a acompanhar e a monitorar a execução dos testes pelos equipamentos de teste rápido. E, além disso, a gente realiza um monitoramento mensal dessa rede, justamente para verificar as melhoras, os indicadores, como que essa rede está funcionando, e fazer, de certa forma, também um pouco aqui no Ministério, de forma centralizada, uma vigilância laboratorial utilizando os dados do teste rápido molecular. Hoje ela é uma rede que ela está disposta em todos os estados do país, com uma variação de número de máquinas por estado, mas atualmente a gente está com 271 equipamentos aptos à realização do teste da TB, sendo que 3 máquinas dessa rede elas já estão nessa linha do compartilhamento com a rede de HIV. A gente tem 219 laboratórios equipados e 140 municípios. Porém, não é só o teste rápido, né? A gente tem também a cultura como um importante teste diagnóstico para a completude do algoritmo laboratorial de diagnóstico da TB. A gente tem nesse gráfico que mostra que, apesar de, nos casos de retratamento, a gente recomendar a cultura em 100% dos casos, a gente vê que a gente ainda tem indicadores bem ruins para a cultura, né? Diante desses indicadores não tão favoráveis para a tuberculose, como uma porcentagem de acesso à cultura de caso novo de só 31% e um acesso à cultura nos casos de retratamento de só 40%, se deu a estratégia de incorporar no Sistema Único de Saúde, fazer a aquisição centralizada da cultura líquida e teste de sensibilidade em meio líquido automatizados.
Essa estratégia, ela visa melhorar esses indicadores a partir do momento que a gente consegue comprar e distribuir para os laboratórios centrais e para os laboratórios de referência insumo para a realização da cultura e do teste de sensibilidade. Então, é numa tentativa de ampliar e melhorar esses indicadores de cultura, porque a gente precisa realizar a cultura para realizar o teste de sensibilidade e ter os resultados adequados para fornecer a assistência, esses resultados, e aí sim, guiar para o melhor tratamento e o tratamento mais adequado possível com base nesses resultados laboratoriais. Não tratar, por exemplo, uma tuberculose resistente com fármacos da tuberculose sensível, né? Então, a gente tem aí uma perda de tempo muito grande quando a gente não faz o diagnóstico de forma adequada. Então, como eu falei, vai ser uma aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, com esse intuito, né, de melhorar os indicadores, com a diminuição do tempo para identificação do micobactéria em tuberculose, a partir do momento que tanto a cultura quanto o teste de sensibilidade meio líquido de forma automatizada reduz aí pela metade do tempo a emissão desses resultados, e com isso também a gente diminui o tempo para a detecção da tuberculose resistente. Tanto a cultura sólida, né, em meio sólido, quanto a cultura em meio líquido, elas vão nos dar algumas respostas importantes que estão vinculadas diretamente ao PAN-BR, que é não só a detecção do agente causador da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, mas também a identificação da espécie da micobactéria isolada e principalmente a realização dos testes de sensibilidade. E aqui a gente chama de teste de sensibilidade fenotípico aos fármacos utilizados no tratamento da tuberculose, sendo que hoje, para os fármacos que foram recentemente incorporados para o tratamento da tuberculose resistente, que a gente tem bedaquilina e delamanida, a linezolida a gente já tem mais um tempinho aí de uso, porém ela acaba entrando nesses novos esquemas terapêuticos considerando esses fármacos novos, né? A padronização da técnica para detecção da resistência e da sensibilidade a esses fármacos, ele é feito pelo meio líquido, por essa cultura líquida, teste de sensibilidade meio líquido automatizado. Então, a importância, mais um ponto importante para a incorporação dessa tecnologia para o PAN-BR. Além disso, a gente também incorporou um novo teste para detecção de resistência, que é o Line Probe Assay, que é a hibridização de sonda e linha. Ele vai ser uma detecção de resistência por método genotípico, então a gente vai utilizar o DNA da micobactéria para conseguir esses resultados de forma mais rápida e dando mais informação para a assistência fazer a indicação do tratamento mais adequado. Da mesma forma que a cultura líquida, vai ser a aquisição centralizada pelo Ministério, vai focar então nessa detecção rápida da resistência aos fármacos, tanto de primeira quanto de segunda linha, e a gente prevê, com a incorporação, né, e com a utilização desse teste na rede, uma diminuição de grande impacto no início do tratamento oportuno da tuberculose resistente. E também vai nos fortalecer para a vigilância da tuberculose resistente no país, que é uma questão de suma importância, é um nosso grande foco, realizar e implantar a vigilância da tuberculose resistente no país. Todas as recomendações para o diagnóstico da tuberculose resistente, elas estão no nosso manual de recomendações. Esse manual de recomendações para o diagnóstico laboratorial da tuberculose e das MNTs, ele foi publicado esse ano, em março agora de 2022, no mês alusivo ao Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. E aqui eu trouxe só em destaque que, independente do diagnóstico inicial, que é claro, a gente recomenda que seja feito com base no teste rápido molecular, no TRM, pelo fato de já nos dar uma resposta à resistência à rifampicina de pronto, né? Ele também pode ser feito pela baciloscopia. Tanto baciloscopia quanto TRM, a gente tem que ter o segmento do diagnóstico laboratorial, e esse segmento ele é feito com base na cultura e no teste de sensibilidade. Então, a gente tem o teste de sensibilidade podendo ser feito no meio sólido, no meio líquido, de forma automatizada, com as novas incorporações, e também de forma genotípica, através do LPA, do Line Probe Assay, de primeira e de segunda linha. Então, aqui é só de uma forma bem resumida, claro que toda a parte do protocolo e dos algoritmos, eles estão em outros documentos que acabam auxiliando a rede e a rede de referência, os laboratórios de referência também, mas aqui é só de uma forma rápida e direta mostrar que essas informações estão contidas nesse manual. Como eu disse no início, a gente tem duas ações, assim, duas grandes frentes de ações dentro do PAN.
do PAN-BR. Uma é voltada para o diagnóstico laboratorial e a outra parte é voltada para a proteção social. Também esse ano, a gente publicou o Guia Orientador de Promoção da Proteção Social para as Pessoas Acometidas pela Tuberculose. Ele é um material muito bem estruturado e elaborado pela equipe aqui da CGDR, que tem um objetivo de proteção social de pessoas acometidas pela TB, suas famílias, e principalmente o enfrentamento do estigma e da discriminação, que a gente sempre tem que citar e não pode esquecer do quanto as pessoas com tuberculose sofrem estigma e discriminação. Então, é um tema que tem que estar sempre em evidência. Além disso, esse guia ele sugere ações para o fortalecimento da articulação multissetorial e enfrentamento da pobreza e de outros determinantes sociais da tuberculose. E o que seriam determinantes sociais? Aqui eu só fiz um recorte do manual, que ele traz todas essas informações de forma muito didática e de fácil entendimento. Os determinantes sociais referem às condições individuais de vida e de trabalho de grupo de pessoas, envolvendo fatores sociais, econômicos, culturais, éticos, raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam, afetam ou determinam a saúde e ampliam o risco de adoecimento. Esse tema é sempre muito importante para a tuberculose, porque a gente sabe que, a depender da condição de vida das pessoas acometidas, a gente vai ter taxas piores de cura. Então, apesar do diagnóstico do tratamento estar disponível no SUS, a ausência ou a ineficiência de uma rede de apoio de proteção social pode dificultar, sim, o tratamento, o diagnóstico e o tratamento dessas pessoas. Além disso, eu também trago em destaque o termo de cooperação que foi assinado em março, dia 29 de março, entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Mulheres, Famílias e Direitos Humanos, que reúne uma gama de ações e estratégias para o enfrentamento ao estigma, à discriminação e à violação de direitos humanos relacionados a essas populações que têm maior vulnerabilidade, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua, os imigrantes, refugiados, as pessoas que vivem com HIV e têm uma série de outras pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. São ações que estão propostas dentro do plano, na verdade, elas estão em forma de um plano de ação, e dentro desse plano de ação, algumas ações que estão aqui em destaque, são as principais, vamos colocar assim, que estão contempladas também nas recomendações internacionais. Então, aqui é só alguns destaques, algumas ações que estão dentro desse termo de cooperação técnica entre os ministérios, atuando, então, dessa forma intersetorial, né, para a gente conseguir atingir essas metas de proteção social às pessoas com tuberculose. Além disso, a gente publicou uma série de documentos que fomentam e auxiliam no cuidado das pessoas com tuberculose e tuberculose resistente. Todos esses documentos, eles estão disponíveis no nosso site. Eu acho que depois aqui eu tenho o site certinho para vocês. E assim, tudo isso faz parte das ações vinculadas dentro do PAN-BR, que são muitas ações. A gente tem muitas ações vinculadas à tuberculose dentro do PAN, a gente conseguiu desenvolver muitas ações, e tanto o plano pelo controle da tuberculose, pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública, como as ações também dentro do PAN-BR, elas estão intimamente relacionadas, ligadas, e além de toda essa parte do diagnóstico, do tratamento e da proteção social, a gente tem que ter um cuidado adequado e um manejo adequado dessas pessoas com tuberculose resistente. E aí eu dou a deixa para vir apresentar o Jorge e continuarmos no tema. Nicole, muito obrigado. Obrigado pela forma brilhante e didática como você trouxe as ações de enfrentamento da tuberculose alinhadas, né, com os objetivos do PAN-BR, de uma forma tão sensível, trazer tudo que hoje tem feito, não só de tecnologias de diagnóstico, mas como também as outras formas de enfrentamento da tuberculose. Muito obrigado por estar conosco nesse momento. Agora, dando sequência, nós vamos convidar o Dr. Jorge Rocha para falar sobre os desafios para o cuidado da pessoa com tuberculose resistente. Dr. Jorge, muito obrigado por estar conosco, por aceitar o convite. A gente sabe da sua rotina complexa e que não é fácil conseguir um tempinho livre. Obrigado mesmo por priorizar esse tempo conosco. O Dr. Jorge Rocha é uma das maiores autoridades que a gente tem hoje em tuberculose resistente. Ele é médico, pneumologista e tisiologista do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, Fiocruz, e do Hospital Estadual Santa Maria, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro,
é mestre em medicina pelo FRJ, importante colaborador do Ministério da Saúde, principalmente nas ações de enfrentamento da TB sensível e da tuberculose resistente, como validador do SIS-TB e apoio aos tratamentos especiais da tuberculose resistente no país. Doutor Jorge, muito obrigado. Com você a palavra. Obrigado, Artemir. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer pela generosidade da apresentação por parte do meu colega Artemir. Bem, nos cabe compartilhar com vocês algumas falas sobre o cuidado com a pessoa com tuberculose resistente. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Está aparecendo bem? Está sim. Bom, então, nas minhas frentes de atuação, eu trabalho na assistência ao paciente com tuberculose resistente, tanto no ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, como também no Hospital Estadual Santa Maria, que é especializado em tuberculose resistente, em tuberculose como um todo, e também na tuberculose resistente. Então, como o nosso tema é desafios do cuidado da pessoa, nós vamos trazer algumas pessoas para o centro dessas apresentações. E, a partir de alguns casos clínicos, a gente vai discutir esses desafios, que não se limitam apenas ao diagnóstico e ao tratamento. Então, como a gente vai poder ver, existem muitas outras dimensões envolvidas nesse cuidado que podem, inclusive, dificultar o êxito do tratamento. Então, para a gente começar falando, é importante a gente situar que o bacilo da tuberculose ele tem uma das suas características principais a alta proporção de mutantes resistentes. Então, dependendo do grau, da intensidade dessa multiplicação bacilar, vão acontecer mutações genéticas e essas mutações genéticas vão levar a esses bacilos a capacidade de serem resistentes a determinados medicamentos. Então, dependendo do número de multiplicação bacilar, alguns genes vão sofrer mutações e essas mutações vão levar a esses bacilos serem resistentes a determinados medicamentos. Então, nós temos basicamente 3 tipos de resistência. A resistência natural, que é essa que nós mostramos, que é dependente do grau de multiplicação bacilar. Então, nós temos uma população bacilar sensível e uma pequena população bacilar que é naturalmente resistente a alguns medicamentos. E isso é realmente uma questão fundamental para a gente entender a necessidade do uso de vários medicamentos para o tratamento da tuberculose. Porque o objetivo é matar todos os bacilos, os sensíveis e os que são naturalmente resistentes. E a ação sinérgica de vários medicamentos pode levar a esse objetivo maior, que é a cura do paciente com tuberculose. Porém, se houver um mau manejo desse caso, ou seja, se algo acontecer nesse tratamento inicial que faça com que os bacilos sensíveis sejam mortos e os resistentes não, então vai haver, ao longo das semanas de tratamento, uma seleção de bacilos resistentes. Então, os que são resistentes, eles não vão morrer e vão acabar predominando. Então, houve uma seleção de bacilos resistentes e essa é a resistência adquirida, que ela é adquirida por um mau manejo. Ou o esquema terapêutico está inadequado, ou a dose está inadequada, ou há interrupções
da regularidade do tratamento, e com isso pode haver essa seleção de bacilos resistentes pela atuação não concomitante de todos os medicamentos. Então, esse é o segundo tipo, a resistência adquirida. Só que quem tem bacilos resistentes, eles podem transmitir para outras pessoas. Então, os seus contatos mais próximos podem já ser infectados por bacilos resistentes. Então, são os resistentes, é um caso de resistência primária. Então, nós temos 3 tipos de resistência: a natural, a adquirida e a primária. Então, após essa breve introdução, nós vamos trazer alguns casos para a gente entender como é que são esses desafios. Então, vamos para o desafio 1, que é o diagnóstico oportuno das resistências. Já está posto desde mais ou menos uns 8 anos que o teste rápido molecular foi introduzido aqui no Brasil e alguns algoritmos foram elaborados, e aqui eu trago aquele que está recomendado para casos novos de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes. Então, o suspeito de ser portador de tuberculose, ele deve realizar o teste rápido molecular. E, de acordo com esse resultado, nós poderemos detectar a resistência à rifampicina, que, uma vez detectada, deve gerar uma ação de referenciamento desse paciente para uma unidade de referência terciária, além de haver a solicitação de cultura com teste de sensibilidade, porque esse método, ele, por enquanto, só nos dá resistência à rifampicina, mas que é o principal indicador de multiresistência. Só que, logo abaixo desse algoritmo, existe uma nota com letras menores e que muitas vezes passam despercebidos. Então, eu trouxe aqui essa nota porque ela diz o seguinte: que o ambulatório de referência para o tratamento da tuberculose resistente, que é a referência terciária, o paciente deve chegar à referência terciária imediatamente, sem que se aguardem os resultados dos novos exames solicitados. Nesse serviço, a avaliação médica e a conduta adequada deverão ser tomadas em até 7 dias. O resultado da cultura com teste de sensibilidade deverá ser encaminhado à referência terciária. Então, a recomendação é que os pacientes com tuberculose resistente detectado pelo teste rápido molecular sejam atendidos na referência terciária em até 7 dias, para que ele seja avaliado e a conduta terapêutica mais adequada seja iniciada. Então, eu trouxe aqui o caso 1, é um homem de 23 anos, sintomático respiratório há 5 anos, com histórico de um tratamento completo, 2 abandonos e um tratamento atual com esquema básico, iniciado em julho de 2021. A data da solicitação de atendimento na referência terciária foi dia 17 de janeiro de 2022. E a data do primeiro atendimento na referência foi no dia 2 de fevereiro de 2022. Ele chega na unidade de referência com um teste rápido molecular, com micobactéria detectada e resistência à rifampicina não detectada em julho de 2021, e um segundo de 9 de novembro de 2021, já com resistência à rifampicina detectada. Então, o conhecimento desse segundo teste é que gerou o referenciamento do paciente. Então, já na referência, foi solicitado um novo teste rápido molecular, que também identificou a resistência à rifampicina. A cultura
ela foi solicitada, assim como o teste de sensibilidade, a cultura liberada no dia 14 de março, positiva, e o teste de sensibilidade, até hoje, é em análise. Ainda não temos o resultado do teste de sensibilidade desse paciente. Então, o paciente relatou, nessa sua consulta inicial, que estava muito apreensivo com o atendimento, pois temia o julgamento da equipe sobre os abandonos. Alegava as seguintes dificuldades: ausência de médicos na unidade de atenção primária, trocas de unidades de atenção primária com dificuldades de vínculo, inflexibilidade da atenção primária em fazer o tratamento diretamente observado por causa do seu horário de trabalho. Faz serviço de motoboy até de madrugada, não sendo possível comparecer à unidade na parte da manhã. E ele relata que se sentiu abandonado por alguns serviços de saúde. Então, a conduta que a equipe da referência fez: acolhimento e atendimento por equipe multidisciplinar, entrega de material para novos exames bacteriológicos, início do esquema padronizado para TB-MDR no dia 4 de fevereiro, com bedaquilina, levofloxacino, linezolida e terizidona. O tratamento dele está sendo feito na modalidade auto-administrada, com comprometimento da mãe em ajudar nas tomadas dos medicamentos, em horário adaptado às suas necessidades de trabalho. E foi preenchida a contrarreferência à unidade de atenção primária. Então, numa consulta ao GAU do Estado do Rio de Janeiro, a gente evidenciou uma baciloscopia positiva no dia 29, aqui está digitado errado, em 2021, a cultura positiva, 31 de dezembro, e foi realizado um LPA que detectou o Mycobacterium tuberculose, mas não detectou mutações associadas à rifampicina e à isoniazida. Então, agora a gente traz alguns desafios sobre esse caso. Então, o primeiro é o atendimento oportuno na referência. Se a gente considerar a data do resultado do teste rápido molecular, que deu o diagnóstico de resistência à rifampicina, são 85 dias para que ele seja atendido na referência e tenha, então, a conduta terapêutica baseada nessa informação. Então, 85 dias. E 17 dias após o recebimento da solicitação de consulta. O segundo desafio: acompanhamento dos resultados dos exames bacteriológicos. Então, por exemplo, eu tomei conhecimento do resultado do LPA desse paciente recentemente. Então, essa questão da mudança das unidades de atenção primária, há também dificuldades de vinculação e dificuldades da informação. Então, provavelmente, que a unidade de atenção primária que referenciou esse paciente não tinha a ciência de que um LPA para ele estava sendo realizado. Então, a gente sabe que realmente existem dificuldades na atenção primária, de vinculação, de composição de equipe, algumas são até impedidas em alguns momentos de atuar por conta até mesmo de situações de violência no entorno. Então, existe uma série de dificuldades. Essa é apenas um exemplo. Resultados de exames bacteriológicos discordantes é um outro desafio. Eu tenho um teste rápido molecular dizendo que há resistência à rifampicina e um LPA dizendo que não há resistência à rifampicina. Então, a gente deve considerar qualquer resultado com resistência, ele deve ser considerado para a tomada de decisão, porque são metodologias distintas que levam em consideração determinadas particularidades que pode ser positiva num teste, negativa no outro, ou ainda não evoluiu para ser positiva em 2 testes, ou seja, a recomendação é, se um teste mostrar resistência,
eu devo valorizar esse teste. A modalidade de tratamento é considerar a situação particular do paciente, ter flexibilidade. O tratamento diretamente sabe da sua importância, do seu impacto na vinculação do paciente à unidade de saúde e também para o êxito do tratamento. Mas a condição particular do paciente precisa ser valorizada, entendida, compreendida e considerada. Então, nesse caso, seria melhor para o paciente fazer o tratamento auto-administrado. E assim que foi combinado. E trazer aqui a questão do estigma e do preconceito. Então, as equipes de saúde, assim, costumam colocar na conta do paciente a questão do abandono do tratamento. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Então, muitas vezes, o paciente ele se sente abandonado pelo serviço de saúde. E isso, infelizmente, é uma realidade. Então, ele traz essa questão para nós. Consequências do diagnóstico tardio das resistências. Casos de tuberculose resistente não diagnosticados e não tratados. Casos de tuberculose resistente sem tratamento adequado. Transmissão comunitária de bacilos resistentes e aumento da tuberculose resistente primária. Então, aqui a gente trouxe um estudo que foi realizado e que mostrou o percentual de casos de resistência primária no Rio de Janeiro, que aumentou a ocorrência de fontes de transmissão de tuberculose resistente primária no Rio de Janeiro. Então, foi aquela frase inicial da Nicole: se a gente não cuidar bem da droga resistência, um dia o Brasil pode estar naquela relação de países prioritários para o manejo da tuberculose resistente. E a mesma equipe também publicou um outro trabalho que chegou à conclusão de que os casos de tuberculose multiresistente primária constituem um reservatório de transmissão diferente, que está relacionado a outras doenças crônicas associadas à aquisição de tuberculose. Os resultados desfavoráveis podem contribuir para aumentar a transmissão da tuberculose multiresistente primária, favorecendo a resistência aos medicamentos. Vamos para o caso 2. Mulher, 58 anos, com início dos sintomas respiratórios em novembro de 2015, tendo procurado atendimento em unidade de urgência e emergência em consultório particular privado, consultório privado, por fim na atenção primária, onde foi feito o diagnóstico da tuberculose. A data da solicitação de atendimento na referência foi 18 de janeiro de 2016 e o primeiro atendimento na referência foi 21 de janeiro de 2016. Então, ela traz um teste rápido molecular, aliás, ela traz 2 testes com resistência à rifampicina detectados, uma baciloscopia de 2 cruzes, uma cultura positiva. Esses resultados aqui em cor diferentes foram os que foram feitos na referência. O teste de sensibilidade liberado em dia 11 de abril de 2016 mostrou resistência à isoniazida, rifampicina, caramicina e capromicina. E sensível à streptomicina, etambutol, amicacina e ofloxacina. Então, é uma paciente, caso novo, de tuberculose resistente primária. Na realidade, na época, ela já tinha até uma classificação de pré-XDR. Então, a tuberculose droga resistente primária, o esquema padronizado foi iniciado no dia 22 de janeiro, na época com amicacina, 3 vezes por semana, injetável, etambutol, levofloxacino, perizidona
e pirazinamida. O tratamento diretamente observado foi feito 3 vezes por semana, compartilhado pela atenção primária. Ela teve reação adversa, náusea, e a alta do tratamento por tratamento completo se deu em 14 de julho de 2017. Então, aqui a gente mostra o resultado do acompanhamento bacteriológico pela baciloscopia, com negativação já no primeiro mês de tratamento, e também a negativação de culturas no primeiro mês e no 12º mês. E aqui o resultado do teste de sensibilidade. Então, alguns desafios. Atendimento oportuno na referência. Então, foi 11 dias do resultado do teste rápido molecular com resistência até a consulta da paciente na referência. E 4 dias após o recebimento da solicitação de consulta. Esse caso me marcou tanto porque, na época, foi assim, foi o primeiro que eu vi chegar dentro do prazo estipulado, que era até 7 dias. Então, por isso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês que essa questão do tempo de chegada a ser atendido na referência é um desafio. A gente tem desde 4 dias até alguns meses para o paciente chegar na referência. A modalidade de tratamento, TDO compartilhado com atenção primária durante todo o tratamento. Então, mesmo depois do uso do injetável, a unidade continuou fazendo o acompanhamento das tomadas de medicação da paciente. A desinformação geral sobre os fluxos para o diagnóstico da tuberculose, com a consequente demora no diagnóstico. Isso aí é uma questão geral e que, infelizmente, a gente não consegue mudar essa realidade. Os pacientes indo procurar atendimento depois de meses de sintomas numa unidade de emergência, como essa paciente foi numa unidade de emergência, foi no consultório privado para depois chegar na atenção primária, que é o local de eleição para o diagnóstico da tuberculose. E o esquema de tratamentos longos. Então, essa paciente fez o tratamento de 18 meses, com 8 meses de medicação injetável. Então, o desafio número 2 seriam os esquemas de tratamento. Vou trazer aqui o caso 3, que é uma mulher de 21 anos com diagnóstico, com histórico de 2 tratamentos para tuberculose com esquema básico. O primeiro encerrado por tratamento completo, evoluindo com recaída após 2 meses e reinício do esquema básico em fevereiro de 2014. Então, ela fez um tratamento de 6 meses e teve alta. 2 meses depois, novamente com sintomas, e novamente foi feito o mesmo esquema básico. Foi atendida na referência terciária em 6 de agosto de 2014, apresentando baciloscopia positiva 2 cruzes no 6º mês de retratamento, após internação hospitalar por hidropneumotórax à direita, em drenagem torácica aberta, portadora de asma brônquica e lúpus eritematoso sistêmico, tinha um histórico familiar. Então, aqui está a radiografia de tórax mostrando, né, já em fase de involução, o hidropneumotórax, mostrando aqui o grande espessamento pleural. A data de solicitação do atendimento na referência foi dia 11 de julho de 2014. E o primeiro atendimento foi no dia 6 de agosto. Com baciloscopia positiva e cultura contaminada. Então, a conduta frente a esse caso foi baseada no histórico terapêutico de 2 tratamentos com esquema básico com evolução para falência. Então, nós elaboramos um esquema individualizado para essa paciente, com capreomicina 3 vezes por semana, injetável, linezolida, levofloxacino, clofazimina e terizidona, com início no dia 6 de agosto de 2014. E o resultado do teste de sensibilidade, após a cultura positiva em setembro de 2014, o teste de sensibilidade que saiu em 3 de novembro do mesmo ano mostrou que a paciente possuía bacilos com resistência
a todos os medicamentos testados. Então, a paciente portadora de TB XDR. E apresentou durante o tratamento poliartralgia incapacitante no 6º mês, sendo o levofloxacino substituído pelo moxifloxacino. Essa paciente evoluiu favoravelmente ao tratamento, recebendo alta curada no dia 11 de março de 2016. Aqui a gente mostra o registro do CIT-TB, que é o Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose, com as baciloscopias e culturas de controle todas negativas. E a radiografia de tórax após 2 anos de acompanhamento após o término do tratamento, ficando aqui com um espessamento pleural menor do que estava no início. Então, os desafios desse caso. Acompanhamento do tratamento e diagnóstico de falência clínica. Então, atenção ao paciente que não está evoluindo favoravelmente, do ponto de vista clínico, bacteriológico, radiológico. Então, essa paciente, por exemplo, ela encerrou o tratamento falida e foi considerada como cura. E 2 meses depois, ela retorna à doença, ela retorna aos sintomas, com baciloscopia positiva. A gente tinha que considerar esse caso como falência, não como recidiva da doença. E ela foi tratada, mais uma vez, com um esquema inadequado e evoluiu com hidropneumotórax. A gente sabe que o paciente asmático pode ter algumas lesões bolhosas na periferia do pulmão, que podem romper e levar ao pneumotórax. Então, é um paciente que já tinha uma comorbidade, já tinha uma doença pulmonar de base, e teve esse manejo difícil no início do seu tratamento. O histórico de tratamentos anteriores para a definição do esquema terapêutico também a gente precisa considerar, porque muitas vezes a referência não tem o resultado do teste de sensibilidade e precisa manejar adequadamente o caso. E o histórico terapêutico ele é fundamental. Nesse caso, a paciente não poderia usar nem o etambutol, nem a pirazinamida no esquema de tratamento para tuberculose multiresistente, tendo o mesmo que ser individualizado para o seu caso. Manejo de comorbidades e reações adversas. Então, o paciente, muitas das vezes, não apresenta só a tuberculose, apresenta outras doenças associadas ou concomitantes, né? No caso dessa paciente, ela tinha o lúpus eritematoso, a asma, teve a troca de medicamento por reações adversas, que a referência também precisa manejar. E um outro desafio, avaliação de contatos, né? Futuramente, a mãe e o irmão tiveram tuberculose e foram tratados como portadores de tuberculose extensivamente resistente. Existem os esquemas padronizados e os esquemas individualizados, que nós podemos fazer para manejar corretamente a tuberculose droga resistente. Inicialmente, esse foi o primeiro tratamento padronizado, contava com um injetável, que era usado no início de segunda a sexta-feira, nos primeiros 2 meses, e depois 3 vezes por semana por mais 4 meses. Então, era um esquema muito difícil de ser tolerado, mas, mesmo assim, ele apresentava bons desfechos se realizado de forma correta. E, recentemente, a partir de outubro de 2021, com a aquisição de novos medicamentos, esse esquema para tuberculose multiresistente no Brasil sofreu uma adaptação e hoje ele é composto só de medicamentos orais, o que já é um ganho, não ter o medicamento injetável, mas ele continua sendo longo, de 18 meses. Então, em relação ao tratamento, os desafios são esquemas longos, 18 a 24 meses, manejo das reações adversas, que são de náuseas até hepatite medicamentosa, até problemas envolvendo o sistema nervoso, as articulações, até mesmo agora com a bedaquilina, precisa ser monitorada
a parte cardiológica, porque é um medicamento cardiotóxico. Então, não é tão simples o manejo medicamentoso. Existe uma taxa de perda de continuidade elevada, uma baixa taxa de encerramento por cura e comorbidades e condições desfavoráveis. A gente mostra aqui como é que tem encerrado os casos de tuberculose resistente no Brasil. Então, uma taxa de sucesso terapêutico muito baixa, em torno de 54,9% em 2018. Esse dado foi retirado do CIT-TB e, dependendo aqui da complexidade do padrão de resistência, esse sucesso terapêutico vai diminuindo. Então, vai desde da poliresistência à monoresistência, com em torno de 65% de sucesso, até o XDR, que tem 34% de sucesso terapêutico. Então, quanto mais elevado o padrão de resistência, pior é o desfecho do tratamento. Essa é uma outra dificuldade. Existe a perspectiva desse tratamento de 18 meses ser encurtado, ser reduzido, de acordo com a própria recomendação da OMS, mas para que ele seja implementado no país, a rede precisa ser equipada pelo LPA, pelo menos, porque o LPA ele vai nos sinalizar a resistência aos principais medicamentos, tanto a rifampicina, a isoniazida, as fluoroquinolonas e os injetáveis de segunda linha. Então, a Nicole já mostrou que já foi incorporado o LPA, mas ele precisa ser implantado no SUS para que as unidades possam dispor dessa metodologia para que, em tempo oportuno, possa decidir o melhor esquema de tratamento para o paciente com tuberculose resistente. Outros esquemas estão sendo testados no mundo, acompanhados pela OMS, com a perspectiva de encurtar ainda mais o tratamento da tuberculose resistente. Esse que a OMS preconiza é de 9 meses, então cai pela metade do tempo, e alguns outros podem ser até feitos em 6 meses, como esse estudo que foi feito, que nós fizemos aqui no Centro de Referência, também no INE da Fiocruz, em parceria com vários outros centros no mundo, é o Estudo Simplice, que utilizou bedaquilina, pretomamide, moxifloxacina e pirazinamida para 6 meses para a tuberculose resistente. Então, o futuro nos reserva esquemas mais encurtados, mas os desafios, eles continuam. E vamos para o terceiro, para o terceiro desafio. Projeto terapêutico singular, acolhimento e manejo de comorbidades. E o nosso último caso, uma mulher de 49 anos com sintomas respiratórios iniciados em fevereiro de 2020, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento de 13 quilos, dispneia aos moderados esforços e dor torácica. Procurou o atendimento na clínica, procurou atendimento em emergência por causa da dor torácica, sendo orientada a procurar a clínica da família após ser medicada com antibióticos, clavulin, azitromicina e analgésico. O teste rápido molecular feito na clínica da família revelou a resistência à rifampicina. A data da solicitação de atendimento na referência foi no dia 17 de março de 2022 e o primeiro atendimento foi no mesmo dia. A clínica da família ela é bem próxima e, pelo contato das equipes, foi possível atender a paciente no mesmo dia, que foi trazida pela agente comunitária de saúde e pela enfermeira, com essa radiografia de tórax, mostrando uma grande imagem cavitária aqui no terço superior do pulmão direito. Então, essa apresentação radiológica não é compatível com 1 mês de sintomas. Então, provavelmente, não houve valorização dos sintomas por conta da paciente, que ela procurou apenas a emergência por conta da dor
e não por conta da tosse, que ela deveria procurar a clínica da família. Então, comorbidades apresentadas por essa paciente: esquizofrenia em uso de Aldol, Depaquene e Levosine descompensada, diabetes recentemente diagnosticada, sem tratamento. Na referência, ela apresentou o hemoglicoteste de 378, dependência química ao tabaco, bebidas alcoólicas, maconha e cocaína. Então, o projeto terapêutico singular discutido em equipe multidisciplinar. Entrar em contato com as filhas para aprofundar o entendimento da situação social da paciente, acolhimento com toda a equipe para estabelecer vínculo, contato com a clínica da família, que assumirá o cuidado compartilhado conforme a definição de onde a paciente irá residir, porque ela fica hora com uma filha, hora com outra, hora com o filho, contato com a equipe de saúde mental, contato com CREAS e com CRAS, tentar a internação hospitalar e o esquema individualizado, com bedaquilina, levofloxacino, linezolida e clofazimina. A terizidona seria um medicamento inadequado por conta desse quadro mental da paciente. Então, foi substituída pela clofazimina. O acompanhamento do projeto terapêutico singular. Realizada a reunião com 2 filhas e com a equipe multidisciplinar. Oferecida a internação à paciente, que inicialmente não aceitou. Após a argumentação, concordou em ser internada em um hospital especializado, com a garantia que o médico assistente também acompanharia durante a sua internação. Então, assim foi feito. A paciente, ela está internada e os desafios são manejo das comorbidades, por isso o projeto terapêutico singular ele é fundamental, integração com atenção primária e rede de suporte psicossocial, equipe multidisciplinar, interdisciplinar e interinstitucional é necessário para que a gente possa ter uma boa integração, ajustes no esquema de tratamento considerando as comorbidades, no caso a substituição da terizidona pela clofazimina, manejo das interações medicamentosas, porque ela usa medicamentos psicotrópicos e hipoglicemiantes, e suporte hospitalar, com o hospital especializado, com atenção multiprofissional, incluindo psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, assistente social, além dos cuidados de enfermagem e médico. Por fim, desafios para melhorar o diagnóstico oportuno dos pacientes com tuberculose droga resistente, melhorar a suspeição de tuberculose resistente, estando atento aos grupos de maior risco, o uso programático do teste rápido molecular com expansão da rede de cobertura, não é um exame universal no nosso país, ele está alocado em cidades e regiões de maior prioridade, ampliar a solicitação de cultura e teste de sensibilidade, como foi mostrado pela Nicole, isso é apesar de estar aumentando ao longo dos anos, mas está muito longe do recomendado, principalmente para os casos de retratamento, que tem maior risco de ter bacilo resistente, nem 50% a gente tem, e essa recomendação, desde que eu estou na tuberculose, lá desde o manual de 2002, a gente já tem essa recomendação e a gente não consegue, infelizmente, avançar nessa solicitação de cultura e teste de sensibilidade, fortalecer a rede de referência, que, pela complexidade dos casos que atende, precisa ter uma equipe multidisciplinar, ampliar o acesso ao sistema de informação laboratorial para que a gente possa ter acesso a resultados de exames que já foram feitos e que não são informados nem pelo paciente, nem pela unidade que faz o referenciamento. Integração da rede assistencial para a tuberculose, a gente precisa trabalhar de forma integrada, como a gente mostrou aqui em alguns casos, testes moleculares rápidos para os principais medicamentos essenciais que podem permitir o encurtamento de esquemas, e com isso redesenhar os fluxos do diagnóstico, da resistência e do manejo,
e possibilidade de utilização de novos esquemas de curta duração. E para melhorar o tratamento da tuberculose resistente, esquema de menor tempo, menos tóxicos e melhor tolerabilidade, que o projeto terapêutico singular seja a tônica do manejo desses pacientes nas referências, fortalecimento das referências terciárias, equipe multidisciplinar e ampliar a oferta de leitos para atender a demanda de internação de longa permanência, principalmente para casos sociais. E no último slide, eu aproveito a oportunidade para divulgar o edital para o curso de manejo e vigilância da tuberculose droga resistente, que é uma iniciativa do Programa Nacional de Tuberculose, com a Fiocruz, a ENSP, o Centro de Referência Fraga. É um curso voltado para médicos, então as inscrições ainda estão abertas, e eu peço desculpa de não ter colocado nesse slide a divulgação do curso de farmacovigilância, que também está sendo ofertado, também está aberto, farmacovigilância em tuberculose. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa apresentação com vocês e estou aí aberto para perguntas e discussões. Doutor Jorge, muito obrigado. Obrigado pela sua brilhante apresentação, por nos presentear, né, com essa obra-prima de tanto conhecimento, que vai ficar disponível depois também para acesso pela internet, pelo YouTube. Os profissionais que não tiveram oportunidade de assistir agora ao vivo poderão acessar depois. Foi muito importante essa discussão de casos que você trouxe e a diversidade de ações que podem ser tomadas em diferentes cenários, né? Nosso evento está sendo transmitido para os 26 estados e Distrito Federal, e a gente tem na nossa plateia os programas estaduais e municipais de tuberculose, os laboratórios centrais, mas também temos muitos outros profissionais de saúde que tratam tuberculose droga resistente hoje nos seus estados. E sua apresentação certamente vai ser foi uma ferramenta muito importante para subsidiá-los, para apoiar, para tirar dúvidas durante esse trabalho tão complexo que é tratar a tuberculose droga resistente. A gente vai abrir agora para discussão. A gente recebeu algumas perguntas no chat, em grupos de profissionais de saúde. Na verdade, a gente tem muitas perguntas. A gente selecionou 2 perguntas para cada palestrante. Então, eu vou começar com a Renata, 2 perguntas, depois a Nicole, 2 perguntas, e o Dr. Jorge com 2 perguntas. Tudo bem? Renata, para você... eu vou direcionar aqui porque acho que o tema está mais direcionado para a fala de cada um, mas se algum outro quiser complementar também, fique à vontade, tá? Então, Renata, para você tem 2 perguntas. A primeira é: qual é, ou se existe, uma previsão para unificar a utilização do BRCAST nos laboratórios e hospitais do país? E a segunda pergunta é se há alguma previsão das micobactérias entrarem no BRCAST. Bem, elas já estão, né, dentro do documento. Se você entrar lá no site do BRCAST e baixar o documento, né, a tabela de pontos de corte, lá na página 87 nós já temos algo da Mycobacteria tuberculosis, né, e também está sendo estruturado um subcomitê dentro do BRCAST só para discutir micobactéria, tá? Então, provavelmente aí no próximo ano teremos atualizações e teremos um subcomitê só para tratar sobre micobactéria. A outra pergunta, se eu entendi bem, para unificar o BRCAST nos laboratórios e hospitais. Bem, o BRCAST, ele já existe a portaria, né, que já está em vigor, de que os laboratórios eles devem usar o documento do BRCAST como padrão para os testes de sensibilidade, né? Então, os laboratórios que eles não utilizam ainda o BRCAST como documento, eles estão fora do que é preconizado por portaria, né, pelo Ministério da Saúde, tá? Então, já tem essa portaria, já tem todas as instruções, e as oficinas do BRCAST, elas foram
com o intuito de auxiliar os laboratórios na implantação, tá, desse documento. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu passo aqui, eu posso colocar no chat, né, a Letícia, o meu e-mail, o e-mail da Letícia, pode mandar um e-mail perguntando qualquer dúvida, qualquer esclarecimento sobre essa questão do BR-Cache. Excelente, obrigado. Então, agora eu passo para a Nicole, com duas perguntas aqui também da nossa seleção. A primeira pergunta é: o que fazer para o Brasil não virar um país de alta carga para tuberculose e droga resistente? E a segunda pergunta é: quando os municípios pequenos, que só fazem baciloscopia atualmente, serão contemplados com acesso ao teste rápido molecular? E, enquanto isso, o que fazer? Quais as recomendações? Essa questão de a gente não estar na lista de países prioritários para tuberculose resistente, ela está muito vinculada ao que já foi comentado principalmente na apresentação do Jorge. Assim, a gente precisa fazer um diagnóstico oportuno para a gente conseguir tratar de maneira adequada essas pessoas. Quando a gente trata de maneira adequada, a possibilidade de atingir a cura de um caso de tuberculose resistente ela é gigante, ela é muito grande. O problema é quando a gente inicia de forma errada, faz aquela seleção de bactérias, também como colocado, muito bem apresentado pelo Dr. Jorge. Então, a gente precisa organizar os fluxos de atendimento às pessoas com tuberculose, coleta de amostra, um correto diagnóstico, aquele encaminhamento em tempo oportuno para o serviço, para ele conseguir fazer a prescrição da melhor terapia medicamentosa, depender do perfil de sensibilidade daquelas cepas, né, que a pessoa está acometida. Então, acho que estruturando o diagnóstico, a gente consegue otimizar o tratamento, tratar e a gente não ser um país de alta carga de tuberculose resistente. Aí a gente vai impedir a transmissão da doença, os casos primários de tuberculose, ou seja, quando a gente já pega a tuberculose, já vai ser infectado por uma tuberculose resistente, então a gente consegue aí minimizar o impacto e diminuir mesmo, né, o impacto dos casos de tuberculose no nosso sistema. Quanto à recomendação de uso de teste rápido molecular, é claro, a gente está falando aqui do PAN-BR, né, do Plano de Ação Nacional para Enfrentamento e para Acompanhamento e Monitoramento da Resistência Antimicrobianos, então o teste rápido molecular ele tem destaque. Porém, quando a gente não tem o teste rápido molecular disponível no serviço, a gente pode realizar esse diagnóstico inicial por baciloscopia, isso não tem problema. Só tem que organizar o fluxo, porque toda amostra que é processada por baciloscopia nesse diagnóstico inicial, ela precisa ir para a cultura. Isso porque a gente tem uma sensibilidade um pouco menor da baciloscopia, quando a gente compara, por exemplo, com o teste rápido molecular, e a gente também não vai conseguir diferenciar micobactéria não tuberculosa de micobactéria tuberculoses na baciloscopia. Então, só organizar esse fluxo para a gente conseguir fazer a cultura para todos os casos de que foram com diagnóstico inicial realizado por baciloscopia. A baciloscopia ela não está em desuso, é só que quando a gente tem a possibilidade de utilizar o teste rápido molecular, ele deve ser utilizado até pelo fato de ele dar esse resultado de resistência à rifampicina. Nem todos os municípios eles têm a máquina, como a gente mostrou rapidamente o mapa, ele está distribuído. Temos máquinas distribuídas em todos os estados, em muitos laboratórios, mas obviamente a gente tem mais de 5.000 municípios, nem todos estão contemplados. Porém, a gente fomenta muito também a organização local para essas máquinas estarem em laboratórios com capacidade de processamento de mais amostras, para haver este fluxo de amostra também para esses laboratórios quando possível, e não só a disponibilidade da máquina, mas também a disponibilidade de equipe de transporte de amostra adequada para a gente conseguir melhorar a capacidade de produção desses equipamentos que já estão disponíveis. E uma estratégia também é essa questão do compartilhamento das máquinas com a rede do HIV e da HCV. Como existe essa rede, ela vai ter uma ampliação do número de máquinas em alguns estados, então articular e conversar mesmo com os outros programas, com os colegas dentro da Secretaria Estadual de Saúde, para a gente conseguir melhorar essa capilaridade dessa rede. Eu acho que seria mais ou menos isso. Ótimo, Nicole. Muito obrigado.
Eu vou passar agora para as duas perguntas para o Dr. Jorge. Dr. Jorge, a primeira pergunta é se teleconsulta e telemonitoramento pode ser uma boa estratégia para a criação de vínculo com a pessoa em tratamento da TBDR. E a segunda pergunta é se você já tratou pessoa em situação de rua ou privada de liberdade com tuberculose droga resistente, como conseguir a cura nessas duas populações com tamanha vulnerabilidade e complexidade? Bom, sobre a teleconsulta em tuberculose multiresistente, eu não tenho experiência, o nosso serviço ele não faz esse tipo de atendimento. E eu acredito que numa abordagem, pelo menos inicial do caso, é muito mais recomendado que seja realmente presencial, olho no olho, para que haja realmente esse acolhimento. Não são tantos casos assim que justifique uma demanda por uma telemedicina. A gente sabe que cada estado tem a sua realidade, tem a sua rede de referências. Em alguns só tem uma referência terciária para tuberculose e talvez esse deslocamento do paciente seja muito dificultado. Então, pode ser que seja uma saída para que o acesso desse paciente ao tratamento da multiresistência seja efetivado. Mas eu acredito que assim que deve ser algo pensado de forma caso a caso e bem conversado, envolvendo a equipe a equipe que presta cuidado ao paciente na atenção primária, que assim a referência pode até fazer um trabalho de matriciamento, pode até dar as linhas orientadoras, mas o paciente precisa ter a equipe de atenção primária junto dele para manejar bem de perto toda a necessidade que esse paciente vem apresentar. Então, já tivemos alguns poucos casos de matriciamento, principalmente de pacientes que não podem circular, que não podem comparecer na unidade de referência por essas questões, inclusive de violência, e que a gente orienta a atenção primária no melhor manejo desses pacientes. Mas, assim, a experiência mostrou que é muito ruim o acompanhamento e a perda de continuidade ela se instala. Então, a teleconsulta, no meu entendimento, pode ser um recurso de exceção para o manejo da tuberculose resistente. Em relação a pacientes em situação de rua e privados de liberdade, o privado de liberdade ele é manejado aqui no estado do Rio de Janeiro, dentro da estrutura do sistema penal. Existe o sanatório penal que acompanha os casos de tuberculose resistente. E quando esses pacientes recebem a liberdade, o vínculo ele é um pouco dificultado com a rede, como a gente sabe, até mesmo para a continuidade do tratamento da tuberculose e também da tuberculose resistente, isso também se dá. Em relação à situação de rua, quando a gente se depara com essa complexidade, a gente tem como uma primeira opção oferecer internação para esse paciente em um hospital de longa permanência. E se de todo modo não acontecer, que a gente procure a vinculação dele, se ele não já está, que ele seja inserido na equipe de consultório na rua e em parceria com o Programa Municipal de Tuberculose para que ele possa ter esse suporte. Excelente. Muito obrigado, doutor Jorge. Então, a gente já está caminhando aqui para finalizar o nosso evento. Eu vou passar para cada um de vocês fazer as considerações finais. Na sequência, Renato, Nicole e doutor Jorge.
Obrigada, Etemir. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, né? Nós estamos aí numa luta no combate à AMR. É muito importante essa conscientização, não só do meio científico, dos pesquisadores e dos trabalhadores da área da saúde, mas também da população como um todo, né? Então, o que eu gostaria de pedir aqui para vocês hoje né, para quem acredito que a maioria aqui que está presente conosco é da área da saúde, entra lá no site, no canal do YouTube do Ministério, acessa os vídeos Confissões de uma Bactéria, compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, porque muitas vezes, né, como o Dr. Jorge mostrou aqui para nós, né, casos de pessoas com tuberculose que procuram a assistência, talvez até por outros motivos, não é nem pelos primeiros motivos da tosse ou dos primeiros sintomas da tuberculose, as pessoas ainda, né, a população não tem essa consciência ainda tão estruturada da importância e da gravidade da resistência antimicrobiana, né, e quantas mortes podem ser evitadas, quantas complicações nas internações podem ser evitadas com mudança de hábitos mesmo, né, dentro da população. Então, é algo que nós estamos trabalhando muito forte também aqui, é algo que vem sendo pedido, né, pela OPAS, pela OMS, a questão da conscientização sobre a AMR, e é algo que nós estamos tentando divulgar aqui e trabalhar, né, um dos pilares aí da resistência. Eu quero também agradecer aqui ao Eduardo e à Selma, né, que são os pontos focais dentro da CGLab para tuberculose, né, realizam um excelente trabalho aqui para o diagnóstico da TB, no apoio aos LACENS, no apoio aos laboratórios, então agradecer também a presença deles aqui. Obrigada, termino. Obrigado. Passo para a Nicole. Queria agradecer realmente a presença de todas, de todos. É sempre importante a gente falar um pouco sobre tuberculose resistente e linkar com todos esses planos e projetos e documentos oficiais que muitas vezes parece que eles andam separados, mas na verdade eles estão intimamente ligados e conectados. É muito importante a gente não esquecer da tuberculose resistente, a gente sabe da importância do tratamento adequado da tuberculose, no desenvolvimento de resistência, para a gente evitar que essas pessoas vão enfrentar aí um tratamento muito mais complexo, um tratamento com mais efeitos adversos, que vai necessitar de um manejo e de um cuidado mais elaborado. Eu acho que todos os exemplos de casos que foram aqui colocados para o Dr. Jorge mostra bem essa realidade do manejo correto da pessoa com tuberculose. Então, é só mesmo destacar a importância da gente conectar todas essas ações e esses planos, apesar de a gente trabalhar aí em alguns documentos em separados, é isso, eles estão todos ligados, conectados, e a tuberculose resistente não pode ser esquecida, e a gente tem que trabalhar para não estarmos na lista de países prioritários para tuberculose resistente. E obrigada a todas e todos. Obrigado, Nicole. Eu passo para o Dr. Jorge para suas considerações finais. Eu também agradeço a oportunidade de ter participado desse evento e, de alguma forma, mostrar o que acontece na realidade das nossas referências. Tenho certeza que são exemplos que são compartilhados com outras unidades pelo país afora, são os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, e fica aquela ansiedade de ver acontecer tudo isso que está planejado, tudo isso que está pensado, ser colocado em prática como ferramentas para a gente manejar melhor esses pacientes que possuem condições complexas para serem abordados. E destaco aqui a necessidade do projeto terapêutico singular para cada um desses casos, porque para muitos a tuberculose ela é o menor dos problemas. Então, ver o paciente como um todo é uma necessidade deles e que o serviço precisa se esforçar para atender a essas expectativas.
Então, eu agradeço e fica aí o meu desejo que a gente possa ter dias melhores no futuro mais próximo. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Então, a gente já caminha aqui para finalizar nosso evento. Eu gostaria de, em nome da nossa coordenação, agradecer a Renata, a Nicole e o doutor Jorge por terem participado desse evento tão importante, com contribuições tão valiosas. Agradecer toda a colaboração da CGLab junto com a gente em todo esse processo, em toda a luta contra a tuberculose. Agradecer todos nossa plateia, né, todas as pessoas que estão nos assistindo nos estados. Foi um prazer enorme moderar esse evento aqui com vocês, os palestrantes, e com todos os nossos colaboradores nos estados, que são muito importantes para a tuberculose e para a saúde pública. Muito obrigado mesmo. Contem conosco, a gente segue por aqui trabalhando. Vocês têm os canais de contato com a gente, sintam-se à vontade para entrar, para tirar dúvida, pedir apoio. A gente aqui está trabalhando junto com todo o país e sintam-se à vontade para nos procurar sempre que preciso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu declaro encerrado o nosso importante evento. Boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, boa tarde, até logo. Obrigada, tchau, tchau, gente.